Olá, hoje nós vamos conversar sobre o conceito de integração de sistemas e mensageria do curso de Arquitetura de Sistemas Avançados da Digital Innovation One. Bom, os objetivos dessa aula são mostrar o que é arquitetura em mensageria, comunicação assíncrona entre os serviços utilizando esse Message Broker e gerenciamento de erros numa arquitetura assíncrona usando um serviço de mensagens. Bom, requisitos básicos para entender o que nós vamos conversar hoje. Você tem um entendimento básico sobre o REST API, vamos conversar um pouco sobre comunicação de aplicativos externos da arquitetura, como apps mobile ou aplicações web, com a nossa plataforma. Então, não vai ser necessário um conhecimento aprofundado no assunto, mas um overview seria interessante. E um conhecimento básico sobre message brokers. Conhecer pelo menos alguma ferramenta ou como funciona Kafka, MessageMQ, Kinesis ou qualquer outra plataforma de mensageria. Bom, vamos iniciar então sobre o que é uma arquitetura em mensageria. Uma arquitetura básica sobre o uso de mensagens seria mais ou menos algo assim. Imagina que nós temos serviços externos, temos aplicações client, como por exemplo uma aplicação web ou mobile, que vão fazer comunicações através de HTTP para um serviço. Esse serviço terá então um proxy de entrada. Esse proxy poderá hostear requisições para o serviço 1 ou para o serviço 2, né? Enfim, diversos serviços que nós temos aqui dentro, e qualquer operação realizada nesses serviços, isso será gerado uma mensagem. Então, possivelmente, isso aqui pode fazer um request para o serviço 1, no qual ele vai comunicar com uma API, um serviço externo, gera uma mensagem. Essa mensagem pode ser consumida por outros serviços. Da mesma maneira, pode ser o serviço 2 recebendo um request, manda uma mensagem para mandar para a arquitetura inteira um certo evento, uma operação que foi realizada. Note-se que nesse exemplo de arquitetura, eu tenho o proxy HTTP comunicando com o serviço 1 e 2, no qual eles estão sendo expostos para o mundo externo, mas o serviço 3 não está linkado nesse proxy. Esse é um exemplo de serviços que não vão ter comunicação com o mundo externo diretamente, porém esse aqui é um serviço que vai estar conectado diretamente com o Message Broker, ou seja, a arquitetura em mensageria nos permite que a gente consiga ter serviços que se comunicam com aplicações externas da nossa arquitetura e ser aplicações que não se comunicam diretamente, porém elas estão consumindo mensagens de serviços que tiveram essa comunicação. Então, em operações como, por exemplo, cadastro de usuário, a aplicação pode chegar a fazer um request HTTP por um serviço que irá criar esse usuário. Esse usuário pode, por exemplo, ser colocado no serviço externo, pode ser inserido no banco de dados, enfim, esse serviço vai lidar com a lógica de criação de usuário. Após que tiver tudo pronto, tiver realizado a operação de cadastro de usuário, esse serviço responde de volta dizendo usuário cadastrado com sucesso, está aqui o ID do usuário, etc, etc. E possui também um serviço, uma lógica de criar uma mensagem nesse Message Broker, que por sua vez vai ser espalhada, né, vai ser feito um broadcast para todos os outros serviços interessados em ouvir mensagens sobre cadastro de usuários. Então, assumindo, por exemplo, que esse serviço 3 seria um serviço de pagamentos, por exemplo, esse serviço pode sim estar interessado em ouvir qualquer mensagem de cadastro de usuário. Para toda vez que tiver um usuário cadastrado ou uma atualização no usuário, informação cadastral de um usuário, esse serviço pode querer sim ficar sabendo para na hora de fazer uma cobrança, poder colocar informações necessárias. Enfim, esse é só um exemplo, né? Pode ter várias outras utilidades aqui. Bom, prós e contras a ter uma arquitetura mais ou menos como aquela que eu mostrei, utilizando mensageria. A grande vantagem é o desacoplamento. Então, ficou bem claro que eu tenho uma arquitetura na qual os serviços não comunicam diretamente entre si. É tudo uma comunicação através de um message broker. E essa comunicação ela acaba sendo assíncrona. Então, tem um serviço que recebe o request, ele faz uma determinada operação, manda um response para o cliente e também manda uma mensagem fazendo broadcast para o serviço. Esse desacoplamento acaba facilitando também o plug and play. Então, se eu quiser hoje pegar aquela arquitetura, colocar um sistema novo, um serviço novo, com uma determinadas features, e eu quiser que esse serviço consiga
lidar com dados de usuário ou qualquer outra informação, basta eu colocar esse serviço na minha stack, plugar esse serviço num message broker e começar a escutar as mensagens que vão vir de usuários ou de todos os tópicos que eu possuo interesse. Fazendo isso, eu não preciso alterar o serviço que produz a mensagem, que esse serviço tem interesse, e simplesmente coloco ele nesse message broker e começo a escutar mensagens e automaticamente ele vai começar a receber os dados e vai conseguir trabalhar. Então fica muito fácil eu plugar um serviço novo sem ter que alterar outros serviços para que ele comece a funcionar. Da mesma maneira, seria remover ou substituir um serviço. É muito fácil eu tirar um serviço e colocar outro no lugar, ou simplesmente tirar um serviço por uma feature que não existe mais, que toda a arquitetura vai continuar funcionando, nada será impactado. Né? Nenhum serviço que produza mensagem para aquele que foi removido vai ser afetado, porque não tem essa comunicação direta. Então nunca vai acontecer o caso de o serviço 1 tentou mandar uma mensagem diretamente para o serviço 2 já não existe mais na rede, ele quebrou. Né? Esse quebrar, essa comunicação falhar não acontecerá mais, por ser tudo feito de uma maneira muito mais reativa do que proativa, vamos assim dizer. Outro ponto positivo é a comunicação assíncrona, então eu consigo fazer determinadas operações no qual não necessariamente exige que a aplicação client, né, o app mobile ou o web app, fique ali travado esperando. Então, um grande exemplo disso seria pagamento usando cartão de crédito. A própria operação de cartão de crédito já é uma operação assíncrona. Então, uma maneira que daria para fazer é, eu tenho a aplicação que quando o usuário clica lá em comprar, esse comprar vai gerar uma request para um serviço de pagamento, um serviço de cobrança, alguma coisa do gênero. Esse serviço responde para o cliente dizendo, ok, recebemos a mensagem, quando estiver pronto a gente avisa. E por baixo dos panos, esse serviço pode literalmente ter recebido essa mensagem, ter esse request, ter produzido uma mensagem, e esse serviço vai ficar ali esperando um outro serviço mandar uma mensagem de volta para dizer o serviço foi realizado com sucesso, o pagamento foi efetuado. Então, se aquele aplicação web está ali esperando para saber se o pagamento foi realizado ou não, ele pode ficar fazendo, por exemplo, um pooling, né, de segundo em segundo, ou a cada X segundos ficar fazendo um request perguntando status do pagamento, e no momento que estiver pronto, ele vai dizer concluído ou uma falha aconteceu durante o processo, e isso consegue responder já para o cliente, sem com que o cliente necessariamente fique travado, ele não precisa ficar uma conexão aberta o tempo todo. Isso acaba gastando menos, consumindo menos recursos do servidor e menos recursos da própria máquina cliente que está rodando aquela aplicação. Então, tem outras maneiras de fazer isso, formas mais reativas, como WebSockets, por exemplo, mas a ideia é ter toda uma arquitetura que no momento que eu faço um request, isso vai ter uma resposta de imediato para o usuário, sendo essa resposta a informação que ele está procurando ou só um ok, estamos processando alguma coisa, e por baixo dos panos toda a arquitetura já está fazendo trabalhos de formas assíncronas, no qual os serviços vão estar executando determinadas operações com base nas mensagens que foram produzidas. Então acaba sendo muito bom, porque em termos de escalabilidade eu nunca vou sobrecarregar de uma maneira, sobrecarregar um serviço, né, de uma maneira que ele vai se comprometer e acabar negando recurso. O máximo que vai acontecer é a minha fila de tarefas a serem executadas acaba subindo, acaba crescendo muito mais do que um serviço consegue dar conta. E isso o próprio Message Broker vai lidar automaticamente para nós. Então a gente tem esse buffer, né? E obviamente o correto seria então pegar esse serviço que está com gargalo, escalar ele para um maior de instâncias, para então fazer com que essa fila acabe sendo processada. Mas a vantagem é que eu nunca terei então esse serviço que está sobrecarregado respondendo não vou processar essa mensagem, estou sobrecarregado, ou por algum motivo ele quebra, cai, e os próximos requests que forem chegar nele, ele vai simplesmente negar por ele não estar rodando. Então esse tipo de falha a gente não tem, por causa desse buffer que acaba sendo nessa comunicação assíncrona. E uma vez que o serviço conseguir pegar e processar aquela mensagem, ele vai acabar então fazendo determinada operação ou até mandando uma outra mensagem para que outro serviço consiga ver que aquela tarefa foi realizada. Então, tu automaticamente já tem não vou dizer uma fila de tentativas, mas tem ali uma fila de tarefas para serem executadas e uma vez que estiver pronto e conseguir executar, ele vai fazer, vai executar e tudo vai funcionar, sem ter que fazer uma comunicação direta em retentativas por falha ou qualquer tipo. Tudo já automaticamente out of the box. Tem uma simples escalabilidade, é por isso que eu comentei, no momento que eu tenho um serviço que está sobrecarregado,
a fila dele só vai aumentar cada vez mais e mais. O que ele precisa fazer é simplesmente escalar para um número maior de instâncias. E se eu utilizar um message broker como o Kafka, por exemplo, o Kafka sendo bem configurado, bem setado, tu consegue escalar inúmeros serviços e o Kafka automaticamente gerencia isso para ti, por exemplo. Então eu consigo ter, por exemplo, um serviço que está sobrecarregado, se eu escalar ele para 3 instâncias, ele consegue automaticamente pegar essa fila, dividir ela em diferentes canais, vamos assim dizer, e atribuir esses canais para as instâncias que estão conectadas. Então, isso automaticamente acaba sendo processado, ainda assim garantindo ordem das mensagens que forem colocadas no message broker, enfim. Então, tem maneiras bem legais de fazer escalabilidade sem nós termos que nos preocupar em como consumir ou qual ordem consumir as mensagens. Outra vantagem também acaba sendo o broadcasting, dado que vai acabar tendo situações que um serviço vai querer mandar uma mensagem, vai querer notificar um outro serviço. Tendo uma comunicação assíncrona por message broker, eu consigo literalmente pegar uma mensagem, colocar naquele message broker dizendo, produzir uma mensagem que a operação X foi concluída, todos os serviços que vão estar escutando esse tópico vão receber a mensagem, dado de uma forma que, se eu tivesse que fazer isso sem um message broker, fazer uma comunicação direta, toda vez que eu fosse plugar um serviço novo na rede, ou um serviço já que está no meu sistema, tivesse agora uma feature que for de interesse dele ouvir determinadas operações para aquele serviço que está produzindo a mensagem manda, eu teria que não só modificar o código do serviço que está agora interessado em ouvir mais uma mensagem, como também teria que pegar esse serviço que produz a mensagem e dizer, agora não manda mensagem só para o serviço 1 e 2, e manda para o 3 também. Então, tu vai ter um certo acoplamento entre os dois serviços e tu vai ter uma complexidade maior, no qual pode chegar num ponto que eu mandei para o serviço 1, mandei para o serviço 2, e para o 3 ele falhou. Então, o que eu faço agora? Já mandei para 1, já mandei para o 2. Eu não posso dar rollback. O que eu faço agora? Então, esse tipo de problema já acaba sendo resolvido simples por eu produzir a mensagem no lugar e automaticamente todos os serviços interessados naquele tópico, naquela mensagem, vão ouvir. Então, já tudo simplesmente fácil, já pronto. Essa arquitetura também acaba permitindo com que a gente consiga fazer event source. Event source seria basicamente eu ter uma lista de mensagens, né, uma fila de eventos, de operações, que esses eventos juntos vão determinar vão determinar num estado. Então, por exemplo, dado que eu tenho uma conta bancária, eu iniciei essa conta bancária com saldo zero e sem nenhuma transação. No momento que eu fizer, por exemplo, um depósito, isso foi um evento. Meu saldo, um depósito de R$ 100 seria, então, o meu estado atual, uma conta bancária com uma transação e saldo de R$ 100. Se eu começar a fazer mais depósitos, transferências, pagamentos, enfim, cada operação vai ser um evento. E se eu pegar o estado inicial, que foi uma conta com saldo zerado, e for refazendo esses eventos, no final eu vou ter o estado que eu tenho hoje. Ou seja, se eu tenho a informação, por exemplo, do meu saldo atual, num banco de dados, e por algum motivo esse banco de dados ele é perdido, se eu realmente pegar toda essa fila de eventos que eu tenho e reprocessar elas, eu consigo reconstruir meu banco de dados. Então, claro, tem vários padrões para event sourcing, isso é uma coisa que tem uma complexidade um pouco grande para determinadas operações, mas o core mesmo, a ideia principal do event sourcing é ter essa fila de eventos, e usando o message broker fica muito fácil a gente poder trabalhar com cada mensagem ser um evento, então eu consigo aplicar event sourcing em cima disso. Os pontos negativos seria eu ter um single point of failure, né? Então minha arquitetura inteira acaba sendo comprometida se o meu serviço de mensageria cai. Por algum motivo, se aquele serviço começa a falhar, a arquitetura inteira quebra. Inteira, não de uma maneira que os serviços vão parar de se comunicar, mas parte da operação de um serviço, quando recebe um request, é colocar a mensagem no message broker. E esse fato de colocar a mensagem nesse message broker, nesse serviço de mensageria, se isso não for realizado, aquela mensagem será perdida. Então, eu nunca mais vou poder fazer com que outro serviço saiba de que aquilo aconteceu, e aí eu tenho um problema. Eu vou perder o buffer, e perdendo o buffer, eu não só perco todas as comunicações do serviço, como também perco todos os eventos que aconteceram, né, que foram gerados pelo serviço. Então, literalmente, a arquitetura inteira se quebra. Né? É o único ponto que não pode falhar por nada. Outra
Outro ponto também acaba sendo um monitoramento mais difícil, dado que todos os serviços vão estar se comunicando entre si de uma maneira assíncrona. É complicado eu conseguir fazer o rastreamento de uma determinada operação, de um determinado fluxo, no qual esse fluxo envolve mais de um serviço. Então, eu vou ter sempre um request que entra no serviço, o serviço produz uma mensagem, outro serviço consome essa mensagem, faz uma determinada operação, talvez essa operação gere mais uma mensagem, outro serviço pega essa mensagem, faz outra determinada operação, e no final das contas, se eu for ver, eu tenho 3 serviços que fizeram operações por causa de um request que entrou lá no primeiro serviço. Então, como rastrear essas operações que foi linkada para aquele request é complicado, porque eu vou ter logs que vão ser gerados em diferentes serviços e em diferentes momentos. Então, pegar tudo isso e agrupar e falar, não, esses logs do serviço 1, 2 e 3, eles estão agrupados, eles estão relacionados de certa forma, isso tem uma certa complexidade para se fazer. Mas tem sim uma solução, um pattern que a gente pode seguir para nos auxiliar nesse ponto. Bom, então, falando um pouco mais sobre comunicação assíncrona entre os serviços. Vamos imaginar então um cenário simples, tá? De comunicação, no qual eu vou ter uma aplicação web que vai estar fazendo um request HTTP através de um proxy, e o serviço número 1 é o serviço que vai estar recebendo esse request. Digamos que esse serviço fez uma determinada operação simples, mandou a mensagem para o message broker. Esse message broker possui essa mensagem do serviço 1, e vamos dizer que o serviço 2 quer consumir todas as mensagens que o serviço 1 está produzindo. Então, esse serviço 2 consome essa mensagem, faz determinadas operações, coloca no seu banco de dados, enfim, qualquer operação que precisa ser realizada por lógica do serviço 2. E como resultado, pode ser que ele queira mandar mais uma mensagem para o message broker. Dado que eu tenho também um caso que o serviço 3 possui interesse em receber mensagens do serviço 2, dado que o serviço 2 produziu uma mensagem, o serviço 3 pode ir no message broker, consumir essa mensagem, fazer determinadas operações, enfim, pode prosseguir produzindo uma outra mensagem, ou pode morrer a operação, fluxo de mensagens. Aí pode ter várias lógicas, né? Pode ter vários meios de proceder. Mas isso pode ser um caso verídico, pode ser um caso que aconteça, de ter um serviço que produz mensagem, que um outro serviço consuma, esse serviço que consumiu a mensagem produza mais uma outra, e outro serviço vai acabar querendo consumir essa mensagem, então fazer determinadas operações. Acaba sendo uma comunicação assíncrona e desacoplada e indireta entre o serviço 1 e o 2 e o serviço 2 e 3. Então, esse seria mais ou menos um exemplo, né, uma operação de como funcionaria essa comunicação assíncrona usando um serviço de mensageria. Só que esse exemplo ele parece muito mais uma comunicação linear, tem muito mais um conceito de pipeline, por exemplo, pipeline linear, no qual tem um serviço que foi produzir uma mensagem, um resultado consumido por outro serviço, esse serviço produz uma mensagem, o resultado consumido pelo terceiro, e assim vai. Eu posso chegar num ponto que eu vou ter uma comunicação entre serviços de uma maneira um pouco mais complexa. Vamos usar o exemplo anterior, que eu tenho um request que entrou para o serviço número 1. Digamos que esse serviço número 1, ele fez uma determinada operação e escreveu uma mensagem no message broker. Porém, ao invés de ter o serviço 2 somente escutando aquela mensagem, eu tenho o serviço 2 e 3. Imagine que essas duas flechas são flechas de mensagens que estão passando pelo message broker e que são somente mensagens assincronamente e indiretamente sendo enviadas para o serviço 2 e 3. Tá? Abstraindo que essa flecha tem um serviço de mensageria no meio. O serviço 1 produz mensagem, o serviço 2 e 3 será responsável em consumir essa mensagem de uma maneira paralela, por exemplo. São completamente diferentes. O serviço 2 e 3 não sabem que eles existem, eles só sabem que eles estão consumindo a mensagem do serviço 1 e cada um deles vai fazer sua operação, seu trabalho indiferente, né? Então, totalmente independente. Dessa maneira, a gente tem não somente um consumidor, mas 2 consumidores interessados pela mesma mensagem, pelo mesmo tópico, que seria o serviço número 1. E ainda pode escalar para um ponto de que o serviço 2 vai produzir mensagem que o serviço 4 e 5 tem interesse em ouvir. E o serviço 3 vai produzir mensagem que o serviço 6 e 7 tem interesse em ouvir. Então, a gente pode chegar num ponto que a complexidade e
e o monitoramento desses serviços e dessas operações que são realizadas se torna muito complexo. Então, imagine como é que eu faço para rastrear, por exemplo, se o serviço número 6, ele, desculpa, o serviço número 6 apresentou um determinado erro. Como eu consigo rastrear? Como eu consigo entender que esse serviço 6 executou uma mensagem que veio do serviço 3, que por sua vez executou uma operação que através de uma mensagem que veio do serviço 1, que por sua vez foi realmente trigado por causa de um request HTTP que veio de um cliente X. Então, são muitos pontos que acaba sendo muito complicado poder fazer todo esse rastreio até entender que a origem do problema foi esse request que teve esse payload, que foi nesse estado, outro serviço processou com esse estado, produziu essa mensagem, então isso gerou uma certa inconsistência de dados. Isso sim pode acontecer, essa inconsistência de dados, e então a gente acaba tendo uma falha no serviço. Falando então por falhas em serviços, como é que a gente trabalha com esse gerenciamento de falhas, esse gerenciamento de erros numa arquitetura assíncrona de mensagerias. Gerenciamento de erros, eu trabalhei basicamente com Dead Letter Kill, que nos permite que, dado que nós temos serviços que estão executando de formas assíncronas em relação aos outros, de uma forma completamente independente e desacopladas, a gente não tem não tem uma maneira fácil de poder rastrear, de poder identificar que o serviço falhou. Então, uma maneira simples de fazer esse serviço consome a mensagem. Ele tenta processar essa mensagem. Dado que essa mensagem não foi processada com sucesso por qualquer erro que aconteceu no sistema de código ou falha de inconsistência de dados, pega essa mensagem, coloca numa fila que ela vai ser tentada novamente mais para o futuro, no qual ele pode ter corrigido a questão de consistência de dados, a questão de inconsistência de dados, ou pode ter muito bem ter feito o desenvolvedor ter feito um fix no código, ter mandado o deploy, e então ele está apto a processar aquela mensagem e passar adiante. Muitas vezes a própria mensagem é uma mensagem que já veio errada, já veio com algum problema, então a gente pelo menos tem a mensagem, que nós sabemos quem produziu a mensagem, e por sua vez a gente pode então deletar essa mensagem da lista de retentativas, né, desse dead letter kill, e então focar no problema principal, que foi o produtor, né, o que dá aquela mensagem. Então, tem várias maneiras de a gente poder usufruir dessa fila de retentativas através daquela mensagem inteira que foi gravada, a gente pode retentar ela e saber quem produziu e poder ver o corpo da mensagem para saber por que está dando problema. Outra parte muito importante para gerenciamento de erros é monitoramento entre serviços. Então, monitorar o serviço é muito importante. Se eu não conseguir monitorar os serviços e rastrear todos os pontos de onde chegou aquela mensagem que gerou o erro, se torna muito mais complicado eu poder entender o que está acontecendo ou poder realmente fazer um debug em cima daquela falha, daquele erro que está acontecendo no momento. E isso linka com o rastreamento de fluxo, que é aquilo que eu tinha mencionado antes. Se eu não conseguir rastrear, saber da onde veio o ponto inicial de todo esse fluxo, acaba sendo muito mais complexo eu entender como eu cheguei naquela falha, como eu cheguei naquele determinado ponto de inconsistência, né, ou qualquer que seja o problema que foi gerado ali. Então, rastreamento e monitoramento é algo muito importante para poder entender essa arquitetura que tem vários serviços, várias caixinhas que se comunicam de uma forma assíncrona e desacopladas. Então, um exemplo de inconsistência de dados. Um exemplo claro que pode acontecer. Imagina um sistema de streaming de vídeo, por exemplo, no qual eu estou adquirindo esse plano. Eu simplesmente sou um cliente, tenho meu cadastro nesse serviço e eu quero agora comprar o plano de serviço de streaming de vídeo, por exemplo. Dada uma operação que eu estou usando na aplicação web, eu vou fazer um request dizendo serviço de carteira, adiciona então o meu cartão de crédito. Preenche as informações numa aplicação web, essa aplicação web vai mandar para a plataforma, o proxy vai identificar qual é o serviço correto e vai mandar o request para lá. Esse serviço de carteira recebeu o request, processou, guardou o meu cartão de crédito no banco de dados, fez as operações que tem que fazer, etc. Ele produziu uma mensagem dizendo: o usuário Jefferson agora possui um cartão de crédito na sua carteira. Digamos que o próximo passo seria, de fato, não só ter adicionado o cartão de crédito, mas chegar e apertar o botão comprar ou adquirir plano.
Vou fazer o mesmo fluxo, aplicação web, mandou request, passou pelo proxy, que chegou no serviço de planos, dizendo o Jefferson agora adquiriu o plano de streaming de vídeo. Esse serviço de planos vai pegar seu request, vai guardar os seus dados da maneira que ele basicamente sabe fazer, da maneira que foi implementado para ele fazer, no seu banco de dados, cache, etc. E irá produzir uma mensagem dizendo: o usuário Jefferson acabou de adquirir o plano X. Imagina então que nós temos um serviço de cobrança, dado que eu tenho agora o meu cartão de crédito cadastrado e o meu plano, minha aquisição de plano guardada no sistema. Eu vou ter um serviço de cobrança que vai ler a mensagem aquisição de plano do Message Broker e ele vai tentar guardar isso no banco de dados. Digamos que por esse momento alguma coisa aconteceu na infraestrutura que a mensagem aquisição de plano chegou antes da adição do cartão de crédito. Então, o serviço de cobrança, dado que tem uma lógica que irá fazer a cobrança de um determinado valor que está linkado ao plano para um determinado cartão de crédito que foi cadastrado pelo usuário, se chegar no ponto de que a aquisição de plano veio a mensagem de aquisição de plano antes de chegar a mensagem de cartão de crédito, o serviço não vai saber como fazer a determinada operação, não vai saber como proceder, dado que ele não tem aquele cartão de crédito. Então isso pode gerar um certo erro por inconsistência de dados, por eu ter de fato um cadastro de plano sem ter o cartão de crédito linkado a ele, ou seja, o serviço não vai conseguir proceder com a sua lógica de cobrança. Nesse gerenciamento de erros da LeatherQ, esse serviço pega essa mensagem, processa, identifica que deu um erro, guarda essa mensagem numa fila de retentativas. Num outro momento, essa mensagem vai tentar ser executada de segundos em segundos, minutos em minutos, depende da configuração dessa fila de tentativas. Mas em algum momento, essa mensagem de novo cartão de crédito vai acabar chegando no serviço de cobrança. O serviço de cobrança pode receber essa mensagem, guarda no seu banco de dados. Na próxima retentativa de executar essa aquisição de plano, em processar essa mensagem de aquisição de plano, ele vai verificar que o cartão de crédito já foi persistido no banco de dados, então ele vai poder persistir essa aquisição de plano linkado com aquele cartão de crédito, então proceder com a sua lógica de cobrança, enfim. Esse seria um exemplo prático que já aconteceu comigo. É possível que tenha casos como esse ou mais complexos que esse, de que eu vou chegar num ponto de que eu tenho inconsistência de informação, que é eu querer guardar um serviço, uma informação que está linkada a outra informação que ainda não tenho. Isso pode ser até mesmo para o ponto de eu querer guardar um cartão de crédito para um usuário no qual esse usuário não está cadastrado ainda nesse banco de dados no serviço de cobrança. Então, tem coisas que podem ocorrer e DeadLeatherQ para esse caso acaba sendo um ponto muito importante no qual eu não vou perder o evento que aconteceu, nesse caso a questão de plano, eu vou guardar ele na minha fila de retentativas e em algum momento no futuro eu vou arrumar. Nem que isso gere um trabalho manual do desenvolvedor, olhar aquela fila, ver que a fila tem várias mensagens de plano, de erro de plano, de erro de adição de cartão de crédito, ou enfim, inúmeros eventos que estão lá com erro, que estão lá para serem reprocessados, e o desenvolvedor consegue lá investigar o problema, entender o porquê está dando aquele erro, então solucionar o problema de inconsistência de dados, e então reprocessar toda essa fila de mensagens e todos os eventos que aconteceram no passado não serão perdidos. Eles só serão processados tarde, mas pelo menos esses dados serão processados e os eventos serão consumidos normalmente. Bom, agora como é que a gente pode fazer então um rastreamento? Se eu, como desenvolvedor, vi que tem uma mensagem ali no DeadLeatherQ, como é que eu faço para entender o que está acontecendo? Por que algum problema aconteceu? O que aconteceu que gerou aquele erro? Vamos dizer que eu tenho mais um request que veio de uma aplicação web, que foi consumida pelo serviço 1. Esse serviço 1 vai acabar gerando vários logs durante o processamento desse request. E como resultado final, ele vai colocar uma mensagem no Message Broker. Digamos que temos o serviço 2, que lê essa mensagem do Message Broker. Por sua vez, ele vai fazer vários processos, várias operações e vai gerar vários logs. Digamos que esse serviço 2 também coloque uma mensagem no Message Broker e um terceiro serviço consuma essa mensagem, faça determinadas operações e gere mais logs. No final das contas, o que nós temos aqui? Um request que veio de uma aplicação web
e esse request HTTP passou pelo serviço 1, que executou determinadas operações. Por consequência, esse mesmo trigger, esse mesmo request acabou gerando operações no serviço 2, que por sua vez também acabou gerando operações no serviço 3. Porém, esses logs são diferentes serviços e foram gerados em diferentes momentos. Como eu faço para agrupar, então, esses logs? Dado que está nitidamente claro que eu tenho serviço 1, 2 e 3, que determinadas operações que estão agrupadas, que fazem sentido estar linkadas de alguma maneira. Bom, eu pego esses logs dos meus serviços. Seria, primeiramente, importante ter esses logs guardados em um lugar centralizado. Então, usar uma ferramenta como, por exemplo, a Elk Stack da Elastic é uma maneira interessante, no qual tu consiga consumir todos os logs dos serviços e colocar eles de uma maneira indexada e centralizados em um único lugar. Então, ponto importante é agrupar todos os serviços, coletar todos os serviços e indexar eles, armazenar num único lugar, de uma maneira organizada, na qual consiga ver quais logs são de quais serviços. E depois que eu tiver esses logs centralizados em um único lugar, seria interessante eu pegar uma determinada informação, uma metadata, como, por exemplo, eu posso dizer que quando chegar meu request para o meu serviço 1, ele pega esse request e essa operação, que vai ser trigada através do request, gere um ID de rastreamento, né, um track ID. Eu posso atrelar esse track ID a todas as operações. Então, digamos que esse caso foi um cadastro de um usuário. Eu posso muito bem dizer que no momento em que entrou o request, eu coloco esse track ID como metadata de todos os meus logs. Então, todos os logs que foram gerados por causa dessa operação cadastro de usuários, todos os logs terão aquele metadata, aquele track ID atrelado. No momento que for produzida a mensagem como resultado dessa operação, seria interessante eu pegar essa mensagem e colocar também esse track ID como metadata da mensagem. Que, por sua vez, o serviço 2, quando for consumir essa mensagem, ele consegue pegar esse track ID dos metadata, colocar como metadata dos seus logs. Então, todos os logs que serão gerados no serviço 2 terá exatamente o mesmo track ID do serviço 1, que por sua vez ele pode gerar uma mensagem no message broker com o mesmo track ID para o serviço 3 poder fazer a mesma operação de consumir track ID, colocar nos seus metadata dos seus logs. No final desse resultado, eu vou ter então logs do serviço 1, 2 e 3, que eles terão track ID no seu metadata. E agora, basicamente, é a questão de eu ter uma ferramenta apropriada para fazer consulta de logs e dizer que eu quero logs de todos os serviços agrupando-os pelo track ID de número X. Fazendo isso e ordenando por tempo e agrupando por serviço, eu consigo ter claramente que aquele track ID foi originado por um request no serviço 1, aquele track ID tem logs do serviço 2, que foram originados de uma mensagem executada do serviço 1, produzida pelo serviço 1, e os logs do serviço 3, que foram originados através de uma mensagem que foi produzida do serviço 2. Então, agora eu tenho esses logs, todos em um lugar centralizado e todos eles linkados através desse track ID. Dúvidas, comentários, feedbacks são mais que bem-vindos. Vinícius acabou de postar uma mensagem ali perguntando se Kafka tem vantagem sobre Kinesis. Bom, eu diria que tem vantagens e tem desvantagens. O bom do Kinesis, para quem já está na infraestrutura da AWS, acaba sendo muito prático, é literalmente subir um serviço, faz a aquisição daquele serviço, pluga nas tuas lambdas ou nos serviços, num EC2 ou num ECS, e sai utilizando, vamos dizer assim, de uma forma muito mais tranquila. Tem muito menos problema de provisionamento para poder fazer, né, a instância do serviço, utilizar aquela mensageria. Já com Kafka, existem plataformas que te fornecem um Kafka sem precisar subir um Docker ou prover uma máquina somente para isso e tu gerenciar. Existe, acho que o mais
famoso hoje é o Confluence, mas se for comparar o Kafka com o Kinesis, eu enxergo o Kinesis muito mais como um serviço de mensagem na qual tu vai ter shards. Esses shards são como se fossem canais de mensagens. Então, se eu tiver um Kinesis que estiver recebendo vários dados, a minha ideia para poder escalar esses dados, escalar o consumo de dados, seria aumentar o número de shards, no qual, se eu tiver um Kinesis com 10 shards, significa que os serviços que vão consumir essas mensagens podem escalar no máximo 10, dado que cada shard vai ter uma fila de mensagem, né? Então, posso escalar no máximo 10. Porém, fica fixa para um único assunto, um único tópico, vamos assim dizer. Então, se eu tiver um Kinesis que está recebendo mensagem sobre um assunto, por exemplo, determinado assunto, por exemplo, vendas, aquele Kinesis vai ser somente dedicado para vendas. O Kafka é como se fosse um Kinesis, porém ele tem múltiplos assuntos, múltiplos tópicos. Eu posso criar uma única instância do Kafka que vai ter um tópico somente para usuários, um tópico para vendas, um tópico para outro assunto. E dentro do tópico eu tenho partitions, que seria equivalente aos shards no Kinesis. Então, não sei se seria correto afirmar, mas é como se um Kafka fosse um Kinesis com esteroides, basicamente isso. Só que ainda tem a complexidade de ter o provisionamento dele, ou acabar utilizando um serviço que for prover, mas eu diria que se tu já está na AWS, a Kinesis acaba sendo muito mais simples. Se tu não está, talvez o Kafka seja uma solução legal. Mas tem que realmente ver bem qual é o caso que for se encaixar. Se for algo que for necessitar vários tópicos, até faz sentido, que nem a questão dos logs. Eu posso receber mensagens sobre determinados tópicos e colocar meus próprios logs no próprio Kafka, já que todos os serviços dependem do mesmo serviço de mensagens. Os próprios logs, ao invés de ir para um arquivo de texto ou ir para o próprio std-out do serviço, ele pode ir para o Kafka novamente, que vai ter um consumidor que vai fazer todo o filtro, o parse e indexação desses logs no ambiente centralizado. Quanto à pergunta do Henrique, o RabbitMQ usa o AMQP como protocolo. Todos eles utilizam também? Não, nem todos utilizam. Eles têm um protocolo específico. Eu sei que o Kafka consegue ser consumido pelo próprio SDK da AWS. Acredito que até usar HTTP, através da API HTTP da AWS. O Kafka tem um protocolo próprio. E o Confluence tem uma camada de abstração em cima do Kafka que eu posso, sim, usar REST API, um HTTP, para comunicar com o Kafka. Com certeza vai ser menos performático, mas ainda há essa possibilidade. Porém, o Kafka em si tem um protocolo específico. O Henrique fez aqui uma pergunta ou uma afirmação, seria fácil trocar de um arquivo de um caso para o outro utilizando uma biblioteca de abstração. Sim, sim. Provavelmente, se for... Bom, eu diria que depende, pode ser que sim. No caso do Kafka, sendo como produtor da mensagem, acaba sendo muito mais prático, acredito eu, porque só trocando aquela abstração que faz a produção da mensagem seria simples. No momento de consumo da mensagem pode ser um pouco complicado. Os serviços que consomem a mensagem no Kafka, por exemplo, eles vão, no momento que o serviço sobe, eles conectam no Kafka e ficam esperando qualquer informação entrar. É literalmente um socket que é aberto e fica ali aguardando, né, como se fosse um streaming, fica aguardando qualquer informação chegar. No momento que a informação chega, ele acaba processando essa informação, então o serviço tem que dizer de volta para o Kafka, dizendo, recebi a mensagem, está tudo certo, e o Kafka vai guardar o offset daquela mensagem, para garantir que o teu serviço não receba aquela mensagem de novo, de não fazer processamento duplicado. E para esse caso de processar a mensagem, se tiver uma abstração bem configurada para o RabbitMQ, com Kinesis ou com o Kafka, tranquilo, mas isso pode ser um pouquinho mais complicado fazer a migração de um para o outro, não só uma biblioteca de abstração possa acabar resolvendo todos os problemas nesse passo, mas tem sim como fazer sem muita complexidade. Dado que está sendo utilizado uma arquitetura, uma linguagem que comporta, que tem uma biblioteca fácil para comunicação com ambos, é tranquilo fazer a migração.